Olá! No vídeo de hoje nós vamos repercutir o artigo publicado no dia de ontem, 16 de abril de 2020, na coluna Opinião do jornal Folha de Boa Vista. O artigo, intitulado "De calamidade em calamidade, o coronavírus chegou nos abrigos e no sistema prisional em Roraima". A ideia é provocar uma discussão e fazer uma denúncia para que a população se esperte, para que a população cobre dos governantes que tome providências com urgência para evitar um mal maior. Infelizmente, me parece que o governo não tem essa preocupação. E aí eu vou dividir esse vídeo na seguinte forma. Nós vamos inicialmente tratar sobre a questão da chegada do coronavírus e das consequências nos abrigos de imigrantes venezuelanos. Posteriormente, no sistema prisional. E, no final, nós vamos falar sobre os decretos de calamidade que viraram um costume do governo Denário, uma marca do governo Denário em Roraima. É fato que o problema do estado de Roraima não é recurso financeiro, não é dinheiro. A União tem carreado recursos vultosos para os cofres do estado de Roraima. Recursos federais têm chegado todos os meses no estado de Roraima. Infelizmente, o nosso problema está sendo o que se prova hoje com o avanço da pandemia do coronavírus, é que o governo do estado é incapaz de gerir a máquina pública, é incapaz de ter um planejamento, é incapaz de ser um gestor público. Nós temos um aprendiz de gestor público, nós temos um empresário do ramo de agiotagem, aprendiz de gestor público. Infelizmente, essa é a verdade. Se não fosse isso, o governo do estado teria planejado com antecedência os acontecimentos que todo mundo sabia que ocorreriam. Vou trazer dois exemplos para vocês entenderem que essa providência poderia ter sido tomada com muita antecedência. Primeiro, o governo do estado anunciou na sexta-feira passada que a chegada de um carregamento de equipamentos de EPIs, equipamentos de proteção individual, máscara, álcool em gel, luva, gorro, avental, ou seja, para ser usado principalmente pelos profissionais de saúde que estão numa guerra protegendo a população contra o vírus e contra essa pandemia do coronavírus. O governo fez um circo, como sempre, né? Levou para frente do palácio, ao invés de encaminhar o carregamento diretamente para os hospitais, para atender os médicos, os profissionais de saúde que estão lá precisando desses equipamentos, não. Fez um circo na frente do palácio do governo. 9 horas da noite, o governador estava lá, de mangas arregaçadas, batendo foto junto com os caminhoneiros que fizeram o trabalho de transporte, junto com os carregadores. Mas, enquanto isso, a população estava padecendo nos hospitais, com os enfermeiros e médicos e toda a equipe do setor de saúde, correndo grave risco de se contaminarem também por falta de equipamento de segurança. Qual seria a prioridade? Primeiro, distribui o material. Vamos parar de palhaçada, vamos parar de circo. Não é o momento para isso, senhor governador. Infelizmente, o governo não está preocupado com isso. O governo, inclusive, já anunciou, pro mal do descaramento que ninguém acredita, que será candidato à reeleição. Parece brincadeira, mas é uma verdade. Isso aconteceu, eu li uma matéria durante essa semana, salvo melhor juízo, na quarta-feira, no dia 15, que o governador fez esse anúncio. Vamos lá, né? Tem gente para tudo, né? Mas o que acontece é o seguinte, esse equipamento poderia ter sido comprado, adquirido e chegado no estado muito antes da crise de pandemia ter se alastrado pelo estado. O equipamento, o carregamento só chegou 20 e poucos dias depois do primeiro óbito. Depois do primeiro roraimense ter ido a óbito por conta da contaminação do coronavírus. Isso é gestão? Isso é planejamento? Vou dar outro exemplo, porque eu disse que ia me ater a dois exemplos principais. O outro exemplo é, dia 13 de fevereiro, gravem bem essa data, o governo do estado inaugurou o estádio Canarinho, o estádio de futebol, que há 8 anos estava em obras. Foi inaugurado no dia 15 de fevereiro. O governo, em janeiro, dia 23 de janeiro, salvo melhor juízo, anunciou que iria fazer a inauguração e investiu a toque de caixa. O recurso foi todo alocado lá. Máquinas, homens, trabalhando 3 horários, 3 turnos, para concluir a obra, para quê? Para que houvesse um jogo no estádio Canarinho no dia 13 de fevereiro. Onde o São Raimundo de Minas Gerais veio aqui surrar, ou o Cruzeiro de Minas Gerais veio aqui surrar o São Raimundo de Roraima. Gente, é um absurdo. Esse governo está brincando com a população, com a saúde da população do estado. Se o governo tivesse essa preocupação,
Agora, o governo vem e diz, nós vamos transformar o Canarinho num hospital de campanha para atender os doentes do coronavírus. Só não disse quando isso vai acontecer. Há mais de 3 semanas que se aguarda que atenda-se o primeiro paciente no hospital, lá dentro do hospital de campanha, dentro do estádio Canarinho. Ninguém sabe quando vai ser concluído, nem tão pouco, quanto vai custar essa adaptação. O governo do estado não está preocupado com a nossa saúde e nem tem capacidade de gestão. É isso que falta, não falta recurso, falta gestor público no estado de Roraima. O governo, com todo o recurso carreado pela União, por tudo, pela falta de capacidade de gestão, o governo permitiu que o coronavírus chegasse nos abrigos de imigrantes venezuelanos. Nós temos, salvo o melhor juízo, dentro de Boa Vista, 14 abrigos de imigrantes, 14 a 17 abrigos de imigrantes, cada um com em torno de 3.500 pessoas. Imaginem, essas pessoas lá dentro dos abrigos estão crianças, idosos e muita gente enferma. São pessoas que vieram correndo da ditadura do Maduro lá da Venezuela e correram para Roraima em busca de abrigo. Estão sendo abrigados aqui pela Operação Acolhida, que é outro fator que recebe recursos extremamente vultosos e que infelizmente não mostra serviço. A Operação Acolhida já mostrou que é incapaz de recepcionar os imigrantes que vêm e de abrigá-los, de mantê-los abrigados dentro do espaço destinado para eles. Se não fosse assim, venezuelano não entrava e saía de dentro do abrigo na hora que quer. Parece que as determinações de recolhimento, as determinações de isolamento social, o fique em casa, não funciona para os venezuelanos. Eles entram e saem dos abrigos, eles vivem perambulando pela cidade e montando aglomeração. O que é que o venezuelano vai fazer na rua? Comprar no supermercado? Eles têm alimento, têm atendimento médico, tem tudo dentro dos abrigos. O que é que eles estão fazendo na rua? A Operação Acolhida, sinceramente, é incapaz de realizar o trabalho para o qual está sendo paga, a missão a qual foi destinada. Infelizmente, isso é uma grande verdade. O segundo ponto, e não menos preocupante, é a chegada do coronavírus no sistema prisional. O governo nada fez para que isso não acontecesse, para impedir essa pandemia chegada dentro do sistema prisional. Imaginem um sistema prisional superlotado, com homens e mulheres, idosos inclusive, e a grande maioria com a imunidade baixa, por conta de estar preso, por conta da clausura em que vivem e por conta das péssimas condições sanitárias em que estão submetidos. O governo não se preocupou sequer com os profissionais que lá trabalham. Eu me refiro aos policiais penais. São agentes públicos que têm que trabalhar e para proteger a população, para impedir que a galera que está lá dentro, superlotando o sistema prisional, saia e venha ameaçar a sociedade aqui fora. Esses profissionais que estão lá dentro, lutando no dia a dia para defender a sociedade, trabalham sem equipamento, sem reconhecimento dos seus direitos. E, se forem contaminados, sem nenhuma ajuda por parte do Estado, sem nenhuma contrapartida por parte do Estado de Roraima. Estão largados à própria sorte. São profissionais que a sociedade não enxerga, são servidores públicos que a sociedade não vê. Mas são servidores públicos que passam a maior parte do seu tempo por função, por obrigação das funções que desempenham, a maior parte da sua vida dentro de um sistema prisional, como se condenados fossem. Precisam do respeito e da consideração, se não do governador, mas de toda a nossa sociedade. São profissionais que não podem estar em casa, porque estão lá protegendo a população. O coronavírus chegou no sistema prisional. E não demorará, infelizmente, isso é uma verdade, não queria dizer isso aqui, mas não demorará a alcançar os profissionais que lá trabalham. Como já tem alcançado os profissionais de saúde, por falta de EPIs, por falta de atenção por parte do Estado. Essa é a grande verdade. Imaginem, meus senhores, meus colegas, vocês que estão ouvindo isso aqui, vamos imaginar um cenário. Eu não queria desenhar nenhum cenário pessimista, não, eu queria falar de coisas boas. Mas, infelizmente, nós somos obrigados a falar de coisa ruim. Imagina esse cenário onde
Nos abrigos constam idosos, crianças e muitos doentes, aglomerados num espaço fechado. No sistema prisional, idem, um volume imenso de presos. Se o coronavírus se alastra, e é muito fácil se alastrar nesses ambientes, vocês podem ter certeza que essas pessoas vão ser retiradas do abrigo, vão ser retiradas da penitenciária e vão disputar com a gente, com a sociedade, o único respirador, os poucos respiradores que tem no HGR, que o governo do estado não se deu ao trabalho de adquirir mais. Vão disputar o pouco de recurso e o pouco de remédio que existe no HGR para atender essa população. Vão disputar os poucos leitos de UTI. Ou vocês acham que vão ser deixados morrer lá no abrigo ou lá na penitenciária? Claro que não. Eles vão vir para dentro, vão vir para a cidade para disputar com a gente. O governo não se preocupou com isso. Parece que vive em outro mundo. Infelizmente, a gente tem que trazer essa realidade. E é uma realidade que, se essa pandemia se alastra nesses dois ambientes, nós teremos, sem sombra de dúvida, o caos instalado na saúde do estado de Roraima, com muitos óbitos. Não é alarmante dizer que, assim como a gente assistiu e tem assistido no noticiário em Nova York, as pessoas estarem sendo, pelo volume de óbitos, as pessoas estarem sendo levadas e enterradas em valas comuns, enterros coletivos. Sinceramente, é uma preocupação. Eu gostaria que cada um fizesse a sua própria reflexão e se alertasse para as consequências desse descaso por parte do governo do estado de Roraima. Um outro ponto, e é importante que se toque, que o governo do estado pegou gosto pelo decreto de calamidade. Se vocês não se lembram, o primeiro ato do governo Denário, ao assumir o governo do estado de Roraima, foi decretar estado de calamidade financeira. E se depender dele, isso em 2018, em dezembro de 2018, quando ainda estava como interventor. Em janeiro reiterou o decreto, e esse decreto de calamidade financeira continua. Se depender do governo do estado, esse decreto vai continuar durante todo o governo. Esse decreto não vai acabar nunca. Agora o decreto é o decreto de calamidade na saúde. Bom, o que é que está por trás disso, gente? Não obstante a necessidade do decreto e qualquer justificativa plausível para decretar nesse momento de pandemia uma calamidade na saúde pública, os decretos de calamidade, eles possibilitam que o gestor público receba recursos da União em volumes absurdos para atender essa população e também execute o gasto público, ou seja, as contratações, as compras, sem licitação. Ou seja, sem licitação. O governo do estado é mesmo, governo do estado e prefeitura também. Quando decretam estado de calamidade pública, é o mesmo que receber um cheque em branco. É um cheque em branco entregue na mão do senhor Denário e da dona Tereza Surita para gastar durante o período eleitoral. Nós estamos em ano de eleitoral, 2020, ano eleitoral. Imaginem, estão com a faca e o queijo na mão. Primeiro, que o recurso está sendo carreado, não precisam fazer licitação, compram onde querem, como querem, de quem querem, e ao preço que quiserem. Porque não tem concorrência, o sobrepreço é uma normalidade. A Lei 866, que é a Lei das Licitações, ela veio justamente para isso, para provocar concorrência e a redução dos gastos públicos. Quando você deixa de fazer licitação, automaticamente tudo foi por terra. Infelizmente, é uma consequência do decreto de calamidade. Imaginem, esse é um momento adequado para eles fazerem o que bem entender. Ano eleitoral, a população não pode sair de casa. Todo mundo diz, fique em casa, fique em casa. O governo pode gastar com o que quiser, sem a gente poder fiscalizar. Se você vai no órgão público, está restrito o atendimento. Então você não tem nem onde denunciar. É o mundo perfeito, é o cenário perfeito para todo político corrupto. O decreto de calamidade pública abre as torneiras dos recursos públicos. Se vocês não perceberam, no governo federal, o presidente da República manda um projeto de lei para gastar 90 bilhões, ninguém fala mais milhões, 90 bilhões
de reais com estados e municípios, com ajuda a estados e municípios, em períodos de decreto de calamidade pública em saúde. O que o Rodrigo Maia e o seu Alcolumbre, que tramam sempre, da turma da Lava Jato, que perderam a sua boquinha, que perderam o mecanismo de desvio de recursos, fizeram? Aprovaram um projeto para gastar 180 bilhões com estados e municípios, ou seja, o dobro que o governo tinha pretendido. Se vocês não entenderam, isso é a nova forma de compensar as perdas que tiveram com a Operação Lava Jato. É a nova forma que os políticos em Brasília encontraram. E não tenha dúvida, não foi só Brasília que perdeu. Perdeu o Brasil inteiro e agora o Brasil inteiro está querendo compensar. São governantes que nós, infelizmente, depositamos a nossa confiança e o nosso voto e agora estamos na mão deles e eles fazendo do povo o que bem querem. Está na hora de a gente começar a perceber o que está acontecendo em volta. Vamos acordar, vamos cobrar do governo do Estado uma posição mais séria, mais honesta. Tanto em relação aos gastos públicos, quanto em relação à atenção, à priorização, ao planejamento da gestão pública. Como falta gestão e não falta recurso, eu gostaria muito de ver o governo do Estado decretando estado de calamidade na gestão pública. Porque se vocês não sabem o que falta no estado de Roraima é gestão pública. Tanto no estado, quanto na prefeitura, quanto na Câmara, quanto na Assembleia Legislativa. Infelizmente, é isso que nós temos. Infelizmente, esse é o estado que nós temos que viver. Esperamos que todos vocês continuem com saúde e que a gente chegue na próxima semana com a mesma disposição.